Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, uma mansão imponente do século XIX esconde segredos sombrios. Construída pelo Visconde de Guaratinguetá, ela foi palco de uma tragédia familiar. A jovem Maria Augusta, filha do Visconde, viveu ali seus últimos momentos de inocência antes de um casamento forçado. Hoje, o local abriga uma escola marcada por relatos de eventos inexplicáveis e sobrenaturais. Em 1890, Maria Augusta, aos 18 anos, fugiu para Paris, levando consigo uma pequena fortuna roubada do marido. Na Cidade Luz, viveu entre o luxo e a decadência, até encontrar um fim trágico, cujo mistério nunca foi totalmente esclarecido. Seu corpo foi trazido de volta ao Brasil, mas o translado foi marcado por episódios sinistros, joias desaparecidas, documentos violados e rumores de maldições. Desde então, sua história parece ecoar como um presságio de desgraça. O corpo de Maria Augusta foi trazido de navio ao Brasil, mas o trajeto foi cercado por estranhos incidentes. Ladrões violaram o caixão, levando suas joias e o atestado de óbito. Durante dias, seu corpo permaneceu exposto em uma urna de vidro na mansão da família, aguardando o túmulo. Moradores relatam sons de lamentos e sombras que pareciam se mover ao redor da redoma, alimentando os rumores de maldição. A mansão foi transformada na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, mas os ecos do passado nunca se foram. Corredores vazios, banheiros sem luz e estudantes que falavam de figuras sombrias nas sombras. Relatos de uma presença feminina eram frequentes. O cheiro doce de um perfume antigo, risadas distantes e portas que se fechavam sozinhas. À medida que o tempo passava, os boatos sobre o espírito de Maria Augusta se espalhavam pela cidade, enquanto uma sensação de desconforto tomava conta da escola, especialmente nas noites mais sombrias. O incêndio de 1916 na escola tornou-se um marco na história da cidade, mas também na lenda que envolvia a figura de Maria Augusta. Relatos antigos afirmam que o fogo foi de origem misteriosa, sem explicação lógica, mas com uma forte presença de uma figura feminina sendo vista nas chamas. Alguns dizem que o espírito da jovem, em busca de vingança, teria tomado forma. Após o incidente, os estranhos fenômenos na escola se intensificaram, com alunos e funcionários jurando ter ouvido passos e até sussurros vindos dos corredores durante a madrugada. Nos banheiros da escola, os relatos de aparições se intensificaram. Alunos contavam histórias de ver uma mulher loira, de cabelos longos e vestes brancas, refletida nos espelhos sujos. Alguns afirmavam que, ao invocar seu nome 3 vezes, podiam sentir uma presença gelada, e outros até ouvir uma voz distante sussurrando. O medo tomou conta dos corredores, e a lenda da loira do banheiro se espalhou, criando um ciclo de histórias e fenômenos inexplicáveis que ainda ecoam no imaginário de todos que passaram por ali. Nos banheiros, os alunos relatam ver uma mulher loira, com roupas brancas, refletida nos espelhos. Alguns ousaram invocar seu nome e sentiram uma presença gelada. A lenda da loira do banheiro se espalhou, tornando-se parte do medo coletivo que até hoje assombra a escola.